Vou a Porto Alegre, eu quero o hino do Internacional, quer dizer, ou em São Paulo mesmo, eu, Alessandro Barcelos, eu sou do tempo do Balvé. Bom dia, Nilton, bom dia aos ouvintes que nos acompanham e ao torcedor colorado espalhado aí pelo Brasil, aqueles que têm hoje a possibilidade de acompanhar um grande jogo e, como tu disseste aí, é um clássico nacional, com história, né? E hoje revivendo um momento também importante de briga por coisas grandes, o Palmeiras vindo de um momento importante, finalista da Libertadores, o Internacional retomando, vamos dizer assim, uma regularidade que no início deste campeonato oscilou, e a gente espera um grande jogo hoje à tarde aqui em São Paulo. Vamos ver como é que está o coração do Alessandro Barcelos. Vamos colocar aqui Armindo Ranzolin, grandes narradores da história do Grenal. Vamos ouvir e na sequência a gente fala mais com o presidente do Inter, esta glória do futebol do Brasil. E no Beira-Rio se ouve isso. É a torcida empurrando a academia do povo. Capricha, Ivaldo. Capricha, Malandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes do 22,55. Torce por você, Malandro. Correu pra bola, Valdomiro. Levantou na área. Cabeceia para o arco. Choveu na boca do gol, o capitão Brander, o trem do Beira-Rio, estufa os cordéis da cidadela do Raul, a rede ainda está balançando, está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro, está aberto o caminho da Copa Brasil, Figueroa, e agora as bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor gaúcho. Vai terminar o jogo, 47 minutos e meio. Olha o relógio do Cídio. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro nadou e morreu na praia de novo. O Cídio não olha para o relógio. 48 minutos de partida. 48, 3 além do tempo regulamentar. 48 minutos de partida. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro. Terminou! Internacional! Minutos, marca o sinal da Guaíba, lance manual cobrado pelo Hermes entregou para Jair pela ponta direita em curva para Valdomiro, cabeceou para o Marco, gol do Internacional, Valdomiro, pode ser o gol do campeonato, uma cruzada da direita, Valdão de cabeça apenas desviou para o fundo do gol, tirando de Walter Corbo, Valdomiro, o símbolo dos anos de vitória do Internacional da era Beira-Rio, Valdomiro no segundo gol no Grenal, 41 minutos o tempo do gol do Internacional, Valdomiro de cabeça fazendo 2-1, Edgar Schmidt. A tempo havia a inversão, Jair pela ponta, Valdomiro para o meio, depois da cobrança da falta, bola com Jair que levantou, Corbo indeciso com Vicente, Valdomiro com categoria, cabeceou para baixo, marcando Inter 2, Grêmio 1, pode ser o gol do campeonato. É o 15º gol de Valdomiro em 28 jogos no Campeonato Gaúcho. Pô, tô muito contente, pô, esse título aí é pro Claudião, pô, nunca corri tanto na minha vida como esse jogo de hoje. Esse título aí é dele, pô, ele merece, o Claudião, pô, acho que é o melhor amigo que eu tenho, pô. Nunca corri tanto na minha vida como corri hoje para dedicar esse título pra ele. Acho que todo mundo pegou. Isso é para mostrar que ele sabe que ele é um treinador. O treinador não precisa da idade. Ô Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, o senhor era mocinho na época, mas o senhor chorou e agora, hein, presidente? É muito emocionante, Milton. Essa história dos anos 70, na verdade,
que fizeram, né, boa parte da minha geração formar aí, né, colorados que viveram aqueles momentos e que, quando criança, e que tem a possibilidade de relembrar hoje, né? E aí a narração do primeiro momento que tu passasse aí do jogo com o Cruzeiro foi do Haroldo de Souza, a segunda do Ranzolin e a voz do Valdomiro aí, né? Um personagem que eu aproveito para mandar um abraço para ele, que até hoje, em todos os jogos do Internacional, ele faz questão de mandar uma mensagem, de falar antes. Isso é importante porque rememora e traz aquela energia positiva que representou aí o Valdomiro e toda aquela turma que nos deu títulos importantes. O presidente, o senhor estava aí cuidando da delegação do clube, é claro, em São Paulo, mas o negócio é o seguinte, o senhor não ouviu, mas eu repito, a gente conversou com 2 ex-jogadores mais ou menos do Internacional, jogaram mais ou menos, entendeu? Um tal Figueroa e um tal Valdomiro, os 2 ao vivo aqui. E os gaúchos estão felizes da vida aqui com a Rádio Bandeirantes, mas os torcedores do Palmeiras estão me xingando. Como é que eu faço, presidente? Não, mas se vocês tiveram essa oportunidade aí de ouvir 2 jogadores como o Figueroa e como o Valdomiro, que fizeram história, não só no Internacional, mas no futebol brasileiro, e que deixam recordações de um futebol com qualidade, mas ao mesmo tempo com força, né? Eu acho que isso só ajuda, principalmente as novas gerações que não conviveram com esse momento, ajuda a gente a mostrar o quanto o futebol brasileiro, o quanto o Internacional produziu na sua história e o quanto tem aí de lastro para trazer esse time, esse grupo, essa equipe aonde sempre esteve, aonde sempre está disputando títulos. Isso é a história do Inter e é importante que as pessoas, e a gente agradece como instituição essa oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco dessa história, porque isso faz bem para o futebol, não só do Internacional, mas dos grandes clubes do Brasil, né? E eu te acompanho, Milton, e tu é um cara que tem sempre essa preocupação, não clubística especificamente, mas de reverenciar o bom futebol, o futebol brasileiro, e te acompanho há muito tempo e sei que tu, inclusive de equipes que hoje não estão, vamos dizer assim, disputando a ponta do Campeonato Brasileiro ou das competições, mas que tiveram ao longo da sua história, eu lembro muito bem, assim, dos meus tios, da minha família que acompanhava o futebol, equipes que hoje não estão numa situação tão boa, mas que tiveram ao longo da história do futebol brasileiro desempenho, resultados, né, que fizeram com que o futebol brasileiro fosse, inclusive, vitorioso em Copas do Mundo. E a gente pode citar, eu não quero aqui ser específico, mas equipes como Guarani, como Ponte Preta, como, enfim, várias outras equipes que pontearam o futebol brasileiro e que hoje não estão numa situação de relevância, mas que têm um passado e uma história bonita e que contribuíram muito para o nosso futebol, e tu tens sempre trabalhado nessa direção. Jogador velho comigo mesmo, viu? A memória do futebol, porque é uma questão de gratidão, presidente. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada na vida. Quando eu descobri o microfone lá em Minas Gerais, eu sonhava em trabalhar aqui na Bandeirantes e esses jogadores me nortearam a minha carreira. De tudo quanto é time, principalmente do Santos, entendeu? Então é uma gratidão. Eu estou dando uma mínima, sabe, gratidão, sabe, a esses jogadores que fizeram a minha carreira. Agora, Alessandro Barcelos, estou vendo aqui que o senhor tem só 50 anos, né? Os cartolas normalmente são velhos, né? O senhor é novinho. E o senhor tem uma preocupação muito grande com a base do Internacional, a paixão da tua vida lá no Beira-Rio é a base? Pois é, Milton. O Inter sempre teve essa característica de formar grandes jogadores, né, ao longo da sua história, e não é à toa que o hino é conhecido como celeiro de ases exatamente por produzir esses talentos. A gente tem tido dificuldade nos últimos anos aí de continuar com esta política, né, eu diria, de valorização das categorias de base. E o nosso compromisso tem sido esse, assumido junto aos torcedores, né, de retomar isso de uma forma mais forte. Isso é, para mim, para o futebol brasileiro, uma saída importante, principalmente para nós lá do Sul,
nessa competição que é o futebol brasileiro, ou seja, cada vez mais recursos entrando e o futebol ficando cada vez mais caro, e você precisa ter um diferencial aí competitivo. E para nós isso é a formação. Nós estamos trabalhando forte nisso, fizemos uma reorganização nessa área, reformamos todo um centro de treinamento que já vinha precisando desse aporte, ou seja, investimos muito nisso. Trouxemos do River Plate o Gustavo Grossi, que foi coordenador das categorias de base durante 5 anos, e muito mais do que ser do River Plate, porque isso também não é por si só a única característica, mas o fundamental, o resultado do trabalho que foi feito lá, né? Nos últimos anos, o River Plate foi o clube da América do Sul que mais revelou talentos e que mais produziu jogadores jovens para a sua equipe, para o retorno esportivo e também do ponto de vista do retorno financeiro. Então, esse trabalho está começando, mas já nos dá sinais de que teremos resultados muito, muito em breve. E esse é o trabalho que a gente vem fomentando. O Internacional precisa voltar a formar jogadores, eu acredito que não só o Inter, mas o futebol brasileiro, né, para que eles fiquem aqui, joguem aqui e nos dê retorno esportivo e, evidentemente, na medida em que existe um mercado internacional, também possam dar recursos financeiros a esses clubes que precisam equilibrar essa competitividade para que a gente não tenha um disparate de 3, 4, 2 clubes com recursos abundantes e os demais sempre em dificuldades. Esse é o desafio e eu acho que a gente tem que enfrentá-lo, e enfrentá-lo significa, desde o início, preparar, planejar, executar e ter o retorno do que se quer. Ô, presidente, qual a sua profissão? Sou administrador, sou empresário hoje, né, e trabalho com gestão de pessoas e gestão de empresas há mais de 25 anos aí, trabalhando nessa área. Pois não, presidente. Agora, em relação a essa preocupação que a gente tem aqui no terceiro tempo da Band, toda noite, no Que Fim Levou também, depois do Jornal da Noite na Band, nas rádios Band News FM, Rádio Bandeirantes aqui, essa preocupação que eu tenho em relação ao futebol, a memória do futebol em termos nacionais, entendeu? Eu falo muito que a Europeia é a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Rio Grande do Sul é o estado mais culto e politizado da nação, pela influência europeia, né, de suíços, de italianos, e muito alemão por aí, aquele negócio todo. Então, realmente é um estado diferenciado. Nada contra os outros, até porque eu sou mineiro. Minas Gerais é a paixão da minha vida. Agora, o interessante também é que reclamam muito de mim aqui quando eu falo que a maior audiência, a maior rivalidade localizada do mundo é o Grenal. Aí eles vêm, não, porque é o Fla-Flu, é Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. É claro, são clássicos, Bavia, Atletiba, o Cruzeiro e Atlético, são grandes clássicos. Mas o maior clássico, ou melhor, a maior rivalidade localizada do mundo é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul com o Grenal. Como de vez em quando eu arrumo umas encrencas com o torcedor do Inter, do Grêmio, eles falam assim, é o seguinte, a gente tem o Rio Guaíba aqui, ó, que é limpinho, vocês estão aí respirando, tomando água do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. E outra coisa, o único estado que presta nesse país, além do Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, que separa nós dos 6. Entendeu? Eu acho... Aí eles falam assim, e outra coisa, aqui não tem esse negócio de Brasil, não. Aqui a gente, primeiro é Inter ou Grêmio, depois a gente é gaúcho. Entendeu? Eu acho isso sensacional, porque eles são radicais, viu? É só dar um pauzinho no Grêmio e no Inter e vem esse papo na internet. A República dos Pampas, como chamam. Não, essa rivalidade realmente, a gente é suspeito para falar aí, porque vive ela no cotidiano, né? Ela, sem dúvida nenhuma, talvez... também concordo contigo, aí seja uma das maiores rivalidades aí do mundo, mas a gente precisa trabalhar ela também do ponto de vista do futebol gaúcho para que a gente possa melhorar o nível, né, em conjunto, né? Eu acho que Inter e Grêmio são duas grandes instituições e na medida em que os assuntos são tão complexos no futebol e acabam abatendo sobre todos ao mesmo tempo, né? E aí a gente pode falar de contratos de televisão, a gente pode falar de organização de campeonato, a gente pode falar
em algum momento de profissionalização de arbitragem, a gente pode falar, enfim, de conjunto de coisas do futebol que Inter e Grêmio precisam olhar conjuntamente, dependendo da rivalidade dentro de campo, para que a gente fortaleça, para que a gente tenha mais força, para que a gente consiga brigar cada vez mais lá em cima. Agora, dentro de campo não tem jeito, isso é histórico. Tu botou aí a narração de um Grenal, um gol de Valdomiro. A gente teve na nossa história, infelizmente o Internacional mantém essa hegemonia em número de vitórias, mas sabemos como é um dia de Grenal no Rio Grande do Sul, um dia de Grenal em Porto Alegre, o que representa isso para as duas torcidas, e isso não vai terminar nunca. A gente tem que cuidar para que isso não extrapole, né, para o âmbito da violência, como em alguns casos já teve, mas a gente tem que cultivar isso, porque isso faz parte já da vida do gaúcho, né, e isso fortalece, na minha opinião, essas duas grandes marcas que é Inter e Grêmio. Ô, presidente, só que o senhor é muito exagerado, presidente. Eu vi uma foto da sua casa, uma bela casa, um belíssimo apartamento, e o senhor não aceita azulejo na sua casa, o senhor exige vermelhejo? Não, eu vou deixar os elogios por tua conta, mas o vermelhejo é bem melhor, rapaz. Ô, Guilherme Cimatti. Dá uma beleza maior aí. Não, mas é isso. O Colorado, essa foi do Manga, né, presidente? Essa foi do Manga. O Colorado não aceita enxergar o azul, e aí acaba como o Manga aí inventando expressões que são específicas para esse caso aí. Mas vale a brincadeira. Então, pois não, Guilherme Cimatti. Primeiro, bom dia, né, Milton, para o presidente aqui. Eu tenho duas perguntas para o presidente, o Alessandro Barcelos, que é presidente do Internacional. A primeira é sobre o técnico Diego Aguirre, que faz uma grande campanha no Inter. Ele vem fazendo um bom trabalho, né? O Inter no Campeonato Brasileiro hoje é o 7º colocado, tem 39 pontos, pode subir ainda mais, pegar um Palmeiras em má fase hoje no Allianz Parque às 4 horas, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa, Edmundo, Cláudio Zaidan, um abraço pro Manuel também, que está ouvindo a gente, Manuel Zaidan. Presidente, mas o Uruguai vive péssima fase e o nome do Diego Aguirre está sendo especulado para treinar a seleção uruguaia. Chegou alguma coisa para vocês do Internacional? Existe alguma possibilidade de saída do técnico? Vocês trabalham com essa possibilidade? Bom dia, Cimatti. O Milton, a conversa estava mais leve. O Cimatti agora vem com um assunto sério aí, hein? Você vê, né, presidente? Deixa eu te dizer, esse assunto a gente acabou chegando em São Paulo ontem, e durante o voo ele acabou ganhando mais notoriedade, principalmente pela imprensa aí. Nós não recebemos nenhum contato, o próprio Diego também não. Nosso foco é total nesse jogo, nessa decisão aqui contra o Palmeiras. É um treinador que vem fazendo um bom trabalho, e o fato de ser lembrado já é um reconhecimento a esse trabalho e a essa condição que o Diego tem, né, e teve nesse período. Mas isso a gente não está tratando, não existe nenhuma informação oficial, apenas esses rumores aí que surgem vindo do Uruguai, mas sinceramente esperamos que a seleção uruguaia continue com o seu trabalho lá e o Diego possa estar focado aqui, nos ajudando a chegar o mais alto possível nesse Campeonato Brasileiro, que é a missão que a gente tem ainda em 2021, e poder já, daqui a pouco, estar trabalhando todo um 2022 com uma equipe já mais encaixada, né, mais acostumada com a forma de jogo, crescendo, e as peças também crescendo junto. Eu acho que esse é o trabalho que o Diego começou aqui, que vem dando resultado e que a gente espera tenha continuidade. E a última, Milton, mais uma para o presidente. Eu vou colocar o presidente, não em saia justa agora, até porque é um sonho, né? Pode ser um sonho, não sei se é, e exatamente vai ser a minha pergunta. O Guerreiro rescindiu o contrato com o Internacional, tem sondagens agora do Brasil e do exterior, enfim, jogador experiente, Paulo Guerreiro centroavante, e é claro que o natural é o Internacional procurar um outro jogador também daqui pra frente. Um dos nomes sempre especulados no Internacional é o Luiz Adriano, porque o pai dele é muito colorado, torce demais pro Colorado e sonha em ver o filho jogar um dia pelo Internacional. Existe esse sonho, presidente, de ter o atacante hoje do Palmeiras um dia no Inter? Eu costumo dizer lá para o pessoal que nos acompanha no dia a dia que a gente não fala sobre jogadores que não estejam realmente, né,
em condições ou já acertados para estar no Internacional. Mas é evidente que o Luiz Adriano é um jogador, e aí eu sempre faço essas exceções, para aqueles jogadores que têm uma identidade com o clube, que passaram por aqui, que tiveram história pelo clube, né? São jogadores que sempre são respeitados pela torcida, por todos nós, e sempre são monitorados, né? O Luiz Adriano, um grande jogador, não vem jogando, né, diretamente na equipe do Palmeiras. Mas a gente não está trabalhando com isso agora, a gente ainda tem um objetivo muito grande pela frente, faltam 13 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Nós precisamos, primeiro, garantir a vaga direta à Libertadores, e para isso tem uma caminhada difícil, e a gente não quer em nenhum momento desviar esse foco, né? O planejamento de 2022, ele vai acontecer, a gente vai organizar e repor aquelas peças que necessitamos do plantel, né? E isso vai ficar para depois. Mas, respondendo a tua pergunta, sabe? O Luiz Adriano é um grande jogador, a gente sempre monitora ele, mas não existe nada, e ele é jogador do Palmeiras, o Internacional está trabalhando com esse grupo, acredita no grupo que tem, confia no grupo que tem, espera que esse grupo possa nos conduzir aí a uma vaga na Libertadores direta e brigar lá em cima. Só para completar, o senhor não fica bravo comigo não, mas sou um cara muito sincero. Vou pedir para o senhor uma coisa que o senhor vai ter que fazer pela primeira vez na vida: torcer ferrenhamente pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Grêmio que está com a corda no pescoço, eu sei que é uma gozação danada, a torcida do Inter quer que o Grêmio vá para a 8ª divisão, mas, presidente, a rivalidade é o oxigênio da bola. A rivalidade é tão importante no futebol quanto a água para o peixe. Então, se o Grêmio ficar meio que torto do jeito que tá, entendeu? É ruim para o Inter, para o futebol gaúcho, para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. É igual lá em Belo Horizonte, a capital do meu estado. O Atlético está voando, está espetacular, é o virtual campeão brasileiro, e o Cruzeiro está lá desaparecendo. Até tem uma gozação lá também, né? Porque lá tem gozação igual em Porto Alegre. Que a família Meni, que eles vão comprar o Cruzeiro e fechar o Cruzeiro. Aí é ruim, é tiro no pé. A rivalidade é importante demais. Então o senhor tem que torcer pro Grêmio não cair pro bem do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Milton, é isso. O futebol precisa estar atento a essas questões todas, de manter um nível de competitividade. Mas hoje eu diria que isso, no Campeonato Brasileiro, na Série A, já é grande, times trocando de posição a todo momento, e a indefinição ela deve seguir tanto para a parte de cima como para a parte de baixo da tabela até o final do campeonato, né? O que a gente faz aqui, eu tenho dito isso também, perguntam, mas a gangorra, melhor para o Inter, o Grêmio está mal, melhor para o Grêmio, o Inter está mal. Eu tenho dito muito isso, nós estamos preocupados com o Internacional, temos que cuidar das nossas coisas, nós iniciamos um ano com muita oscilação, nós esperávamos ter ido mais adiante na Copa do Brasil e na Libertadores, não fomos, e isso é motivo de mais ainda para que a gente se preocupe não só em concluir esse ano, como começar um 2022 mais forte ainda. E a torcida está carente de títulos, a gente não ganha títulos nacionais há mais de 11 anos, a gente precisa retomar isso. Então essa é a nossa preocupação, esse é o nosso foco, e é para isso que a gente está trabalhando, né? E, óbvio, torcendo para que o futebol brasileiro como um todo cresça, né? Que a gente possa buscar aí uma união dos clubes em termos nacionais, para que a gente possa estar trabalhando com um aumento de receita para todos os clubes. O produto futebol brasileiro é um produto muito bom e, na minha opinião, pouco valorizado ainda, e a gente pode trabalhar isso em conjunto. Esse é o nosso esforço, e para isso, independentemente das equipes, nós estaremos trabalhando com esses objetivos juntos a todos os clubes brasileiros. Presidente, foi um prazer falar com o senhor pela primeira vez. Que seja um grande jogo hoje. Aliás, o meu placar é 1-1, não fica bravo não, já tá bom, viu? Porque o Palmeiras não pode perder, entendeu? É um jogo que tá com cara de 1-1, né? Mas pode ser que seja 8-0 para um dos dois. Presidente, um grande abraço pro senhor e continue usando só vermelhejo, tá bom? Não bota azulejo na sua mansão lá não, tá bom, presidente? Valeu, obrigado, Milton. Forte abraço aí, foi um prazer estar falando com vocês aí. Um abração. Deus te pague.